meu coração. Vamos lá, aula 7 sobre desequilíbrios ambientais. Eu preciso que vocês foquem muito nessa aula, porque essa aula e a próxima são assuntos altamente cobrados no Enem e nos vestibulares. Tanto porque é uma coisa atual, uma coisa presente na sociedade, ao nosso redor, quanto que ele vai englobar vários assuntos que a gente vem tratando nessas aulas de ecologia. Então, desde os conceitos bem básicos lá que eu passei na primeira aula, até essa última aula de ciclos biogeoquímicos, tudo cai aqui em desequilíbrios ambientais. Porque para você saber o que está errado, você tem que entender no que ele está agindo, né? O que está sendo afetado. Pois bem, o principal, quando a gente fala principalmente de desequilíbrios ambientais, a gente fala em poluição. Poluição está presente em diversas situações, já é meio que inerente ao ser humano, né? Os seres humanos, nesse sistema econômico que a gente vive, poluir, viver com poluição, etc, etc, etc. Tá, mas poluição, o que é, né? Poluição é justamente essa ação de no caso que eu vou falar geralmente de substâncias químicas, mas tem poluições luminosa, por exemplo, que é o uso excessivo de luzes urbanas, etc. Poluição sonora, né? Poluição visual, às vezes. Mas aqui eu quero falar de poluições em sentido químico, pois elas vão estar mais presentes, elas vão estar mais afetando a vida, né, a ecologia, como a gente estudou. Então, poluição causada por poluentes. Poluentes não são substâncias que, adentrando um sistema vivo, um sistema ecológico, causam alterações reversíveis ou não, né? E a gente aqui classifica eles em qualitativos, que são poluentes que a sua natureza em si, eles são tóxicos. Não são necessariamente só substâncias artificiais, sintéticas, assim como há substâncias naturais que têm uma qualidade poluente. E tem os poluentes quantitativos, que em si ele não é tóxico, mas em enormes quantidades ele sim faz um papel poluidor muito impactante. E assim, eles podem ser biodegradáveis. Geralmente são compostos orgânicos, né? Compostos naturais, mas há compostos poluentes artificiais que também são biodegradáveis. Tem poluentes naturais que não são biodegradáveis, assim como poluentes artificiais. O que eu quero ressaltar aqui é, dependendo da substância, uma pequena quantidade dela já pode afetar drasticamente um ecossistema, né? Ou uma quantidade enorme que vai ter algum efeito em si. Quando a gente fala de biodegradável, a gente vai estar falando da ação de micro-organismos que agem na decomposição desse material, né? O monóxido de carbono. Ele é diferente do dióxido de carbono, que o dióxido de carbono é uma coisa natural, é muito presente na atmosfera. Como a gente viu na aula passada, ele representa lá uns 4, 8% da atmosfera.
Já o monóxido de carbono, ele é causado pela queima incompleta de algum combustível. Combustível esse seja combustível fóssil, combustível tipo carvão, ele está sendo causado pela queima incompleta do diesel, que é esse combustível de caminhão. A consequência do monóxido de carbono ao nosso redor é muito séria, porque bioquimicamente falando, nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos, se ligam ao oxigênio e ao gás carbônico para transportar eles por aí. Só que quando você respira monóxido de carbono, quando você respira CO, a hemácia tem muito mais conexão, muito mais vontade de ficar com o CO do que o oxigênio ou gás carbônico. E isso bloqueia ela. E ela não consegue transportar o oxigênio de novo. Então se você aspira monóxido de carbono, você acaba se sufocando, você começa a ter falta de ar porque você não tem como transportar esse oxigênio para as suas células, para os seus tecidos, e pode levar à morte. Principalmente em caso de incêndios em certos imóveis antigos. Quando você aspira muito essa poluição, essa fumaça de carros, E como que um jeito de reverter isso, principalmente na construção civil, é evitar o uso de materiais que, quando queimados, liberem esse composto. De resto, assim, uma alternativa muito melhor seria utilizar combustíveis que não liberem isso, Mas a questão dos combustíveis fósseis está bem enraizado na nossa sociedade. A próxima é a chuva ácida. Chuva ácida vem do fato de quando chove ácido. De onde vem esse ácido? Essas indústrias que na sua produção liberam sua fumaça contendo esses óxidos, Dióxido de carbono, esses óxidos de enxofre, esse dióxido de nitrogênio, que quando entram na atmosfera, sobem para a atmosfera, interagem com as moléculas de água das nuvens e formam ácidos. E esse ácido, ele vai ter uma consequência para a vida, que uma floresta que sofreu com chuva ácida e padeceu. Ele altera um pouco a paisagem urbana também, porque ele corrói concreto. Para você classificar uma chuva como ácida, ela tem que ter um pH de 5 para baixo. Como reverter isso? É pegar essas indústrias e colocar filtros nas chaminés delas que impeçam essa saída de ar, essa saída desses poluentes em si. Degradação da camada de ozônio. Camada de ozônio, muito falada ultimamente. E por que essa camada de ozônio é importante? Por questões de manter o calor da Terra nela mesma e impedir que raios nocivos solares adentrem nossa atmosfera. E ela é formada pela ação dessa radiação solar, que interage com o oxigênio da atmosfera e forma o ozônio, O3, que é a molécula de ozônio. E esse ozônio ele age como esse protetor, só que tem certos compostos que a gente usou que alteraram essa estrutura, que é o caso aqui do N2O e o CFC, gases à base de CFC, que é a molécula contendo cloro, flúor e carbono. Essas moléculas eram muito presentes em aerosóis, então desde tintas em spray até spray de cabelo, desodorante. E, no tanto, o uso excessivo delas começou a liberar esses gases, assim como eles eram presentes em geladeiras, que eles mantinham
geladeira mais fria. Acontece, né, que esses gases foram indo para a atmosfera e eles interagiam com esse O3, né, com o ozônio, causando o quê? Que o ozônio se desfizesse e oxigênio de volta dele caía e você tinha a consequência de buracos na camada de ozônio. Aqui essa foto é da NASA do ano passado. Essa mancha azul mais escura era o buraco. É um dos buracos que tem. Ele estava localizado na Antártica e ele está muito fechado, comparado ao que já foi anos anteriores, em que era tipo totalmente aberto. Isso estava causando impacto direto de radiação solar nas calotas polares. Isso é uma notícia recente, por exemplo, que o buraco de ozônio no Ártico praticamente se fechou, com toda essa diminuição de uso desses gases, né, que houve umas políticas que proíbem o uso desses gases em aerosóis, com substituição deles. Pega qualquer spray que você tem em casa, um desodorante, uma tinta, e vê que vai ter lá uma parte no rótulo escrito não contém CFC. Justamente por essas políticas e porque a radiação em si, nos seres humanos principalmente, mas em vários animais, né, mamíferos, ela causa câncer de pele. Claro que o câncer de pele está mais associado com populações de pele branca, mas ele está com a radiação que estava sendo exposta, ele estava correndo em todo mundo. O outro é chamado magnificação trófica, ou bioacumulação. Magnificação é aumentar, trófico, relação com comida. Né? Então, relação com cadeia trófica. Olha aqui. Então, o princípio de bioacumulação é... Primeiro vamos entender o que bioacumula. No caso, o principal que a gente tem é o mercúrio. Ele é uma substância natural, né, um metal líquido que é encontrado por aí. Só que ele é um poluente que, mesmo sendo natural, ele tem propriedades, mesmo em poucas concentrações, assim, de ser porreta, né, na sua ação. Tá, mas por que as pessoas usam isso? Aqui no caso é um exemplo de garimpo, né? Os garimpos de ouro, por exemplo, utilizam mercúrio para separar o ouro de outros metais, outras ligas na rocha. Quem utiliza mercúrio são garimpos ilegais, em que não tem fiscalização e os trabalhadores acabam ficando super expostos a esse mercúrio. E esse mercúrio vai para onde? Para o rio. Né? E no rio você tem o que? Ele vai interagir, por exemplo, com os diversos organismos, né? Aqui no caso, ele vai estar presente desde lá da alga que o peixe come. Questão aqui, por que se chama bioacumulação? Não que a quantidade cresce na cadeia trófica, mas é que a razão do poluente para a massa total da cadeia, ela fica menor. Aqui uma pirâmide de biomassa. Claro que quando você tem, aqui no caso são 5 gramas, é bem exagero. Mas é 5 gramas em relação a essas 10 mil gramas de algas desse rio, dessa lagoa. É uma relação baixa. E conforme vai passando, ela vai diminuindo essa razão. Então, 5 gramas de mercúrio para 100 gramas de tubarão, que no caso, ela é muito alta. Isso, claro, traz dificuldades para o tubarão, mas isso também pode trazer dificuldades para a gente.
porque muita gente ainda tem o costume de se alimentar de carne de cação. Cação, o que é? É tubarão. É um tubarão pequeno, às vezes de oceano, às vezes de água doce, que por ser topo de cadeia, ele vai ter uma maior concentração desse poluente, que no caso é o mercúrio, mas pode ser, por exemplo, algum pesticida como o DDT ou outras moléculas de alguns outros metais, como prata. Então, quando você se alimenta de carne de cação, você está ingerindo esse mercúrio. Porque, assim, ele está em maior concentração, é diferente se você, por exemplo, fosse lá comer uma alga. Uma alga só, ela vai ter uma quantidade muito pequena de mercúrio comparada com um cação que já é topo de cadeia alimentar. Então ele vai ter muito mais essa situação. E o mercúrio, ele é mutagênico, né? Ou seja, ele provoca mutações. Não ao estilo X-Men, né? Você não vai sair por aí voando, controlando nuvens, levitando coisas e saindo garras das suas mãos. Ao invés disso, você tem câncer, né? Câncer tá aí, né? É esse o superpoder de uma mutação na gente. Lixo é um problema, assim, recorrente, né? Mas o problema do lixo em si é o jeito que ele é armazenado, porque a maior parte do lixo, ele tem tratamento, tem como você fazer aqueles 3 R's lá de reutilizar, reciclar, mas muito do lixo, às vezes em cidades pequenas ou em locais com baixa renda, ele é depositado de um jeito irregular, que são nos lixões. Por exemplo, um lixão, ele não tem preparo nenhum, é simplesmente um terreno baldio que começam a depositar lixo. O problema é que esse lixo, muitas vezes tem lixo orgânico misturado com papel, com plástico, com compostos químicos, produtos de limpeza. Ele produz uma substância chamada chorume, que é um líquido enegrecido que contém muito fósforo e nitrogênio. Esse chorume acaba contaminando, por exemplo, rios, lençóis freáticos, né? Porque justamente o lixão não tem nenhum preparo de terra. Então esse líquido consegue adentrar o solo e contaminar as coisas. E outra coisa é que a decomposição de muito material produz metano. Metano, né, CH4, é um gás que ele está muito relacionado com o agravamento do efeito estufa. O efeito estufa, né, esse fenômeno natural de preservação do calor aqui na Terra, só que a questão é que o metano ele guarda muito mais calor. E não é só o lixo também que produz metano, assim como pum de vaca. Mas aqui é uma situação reversível, né? Porque aterro sanitário, principalmente. O que é um aterro sanitário? Ele vai ter um preparo da terra com uma lona plástica, por exemplo, que impede a saída do chorume de sair e se infiltrar no solo. Além de que ele tem todo o lixo depositado lá e coberto para que o metano não vaze. Muitas vezes tem sistemas de tubulação que captam esse chorume e fazem um tratamento dele, ou sistemas que captam esse metano e também fazem um tratamento de filtração e transformação desse gás. Ainda lugares com incineradores de lixo que impedem, né, essa formação de metano e de chorume, mas que podem produzir gás carbônico, que desde que tenha um filtro numa chaminé desse incinerador não tem tanto agravo. Mas falando de metano, né, de gás carbônico, de efeito estufa, tem um fenômeno que vai começar a ocorrer aí, né,
agora que está chegando os meses frios, que é o caso da inversão térmica. O que acontece na inversão térmica? Dias normais, né? Por exemplo, no verão, assim, num dia um pouco mais quente, você tem o aquecimento do chão. O chão, né? Por exemplo, na cidade, você tem aquecimento do concreto, de tudo, que produz calor, e e também aquece o ar. Como o ar quente ele é mais leve que como o ar frio ele é mais pesado que o ar quente, o ar frio bloqueia o ar quente aqui e fica, só que o ar quente sobe. Então você tem esse ciclo do ar quente subindo, esfriando e voltando. E essa convecção, né, esse ciclo do ar quente subindo, ele leva consigo a poluição que é produzida, por exemplo, na cidade. Então, a poluição sobe, se espalha na atmosfera e não fica presa aqui. O problema é que quando você tem dias frios, nos dias frios, você não tem um aquecimento devido do solo, então ele não vai aquecer tanto o ar. Você pode até ter um aquecimentozinho, mas você já tem o resfriamento. E como o ar frio ele é pesado e você não teve ar quente embaixo, o ar frio só desce, com o ar quente sendo só esse ar de cima, que é o que está mais perto do sol, etc. Então, você tendo o ar frio embaixo, ele não esquenta, porque o solo está frio, o solo não foi aquecido devidamente ao longo do dia. E com isso, o ar quente sendo leve e o ar frio sendo pesado, não tem a circulação. Assim, os poluentes ficam presos perto do solo. É comum você ver isso, por exemplo, final de tarde, você dá uma olhada em direção ao centro de Curitiba, por exemplo, ou qualquer lugar com muitos prédios. Você vai ver o céu muito cinza, que é justamente essa poluição que está presa ali. Tá, questões. Enem. O processo de dessulfurização é uma das etapas utilizadas na produção do diesel. Esse processo consiste na oxidação do enxofre, presente na forma de sulfeto de hidrogênio, H2S, a enxofre, SO2. Então, esse gás é usado para oxidar o restante do H2S. Os compostos de enxofre remanescentes e as demais moléculas presentes no diesel sofrerão combustão no motor. O benefício do processo Claus, que é esse processo aqui, é que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases. A. Formadores de hidrocarbonetos. B. Produtores de óxido de nitrogênio. C. Emissores de monóxido de carbono. D. Promotores da acidificação da chuva. E. Determinantes para o aumento do efeito estufa. Ele está falando de enxofre. Principalmente H2S. H2S é um ácido. É o ácido sulfídrico. Como sendo ácido, lembra que eu falei enxofre. O enxofre ele é principalmente presente na chuva ácida. Falou de gás de enxofre e está falando de chuva ácida. Hidrocarbonetos não tem, porque não falou de carbono. Óxido de nitrogênio não falou de nitrogênio. Emissores de monóxido de carbono não falou de monóxido de carbono. Produtores de acidificação da chuva, sim. Determinantes para o aumento do efeito estufa, não falou de metano ou gás carbônico. Resposta é D. Óxidos de enxofre e de nitrogênio, mas que não foram falados, são responsáveis na formação de chuvas ácidas, né? O FPR. Algumas populações de humanos têm sua dieta baseada em carne de peixe. Para as populações que vivem à beira de rios poluídos por mercúrio, por exemplo, é mais prejudicial comer peixes carnívoros do que peixes herbívoros. Por quê? A. Os peixes carnívoros se alimentam de qualquer tipo de organismo, aumentando as chances de contaminação por substâncias tóxicas além do mercúrio. B. Os peixes herbívoros não ficam expostos ao mercúrio por muito tempo, diminuindo as chances de contaminar os humanos. C. Os peixes carnívoros ficam expostos também ao mercúrio presente no ar. D. Os peixes carnívoros acumulam mercúrio em seu organismo quando se alimentam de outros organismos, inclusive os peixes herbívoros. E os peixes herbívoros não acumulam mercúrio em seus tecidos. Vamos
filtrar por aí. Uma muito errada é aí, porque, como a gente viu, se está contaminado, o peixe vai lá, engole uma água, ele vai se contaminar por mercúrio, assim como comendo uma alga, por exemplo. Então, aí a gente descarta. C. Peixes carnívoros, mercúrio no ar. Mercúrio é um metal líquido. Não tem como ele ficar no ar, na forma natural dele. Peixes herbívoros não ficam expostos ao mercúrio por muito tempo. Não é porque ele fica exposto, ele já se contaminou quando bebeu uma água lá ou comeu uma alga. Nada a ver. Nos restam A e nos restam D. A. Os peixes carnívoros se alimentam de qualquer tipo de organismo. Aí tá forçando. Vamos lembrar que carnívoro é o organismo que se alimenta exclusivamente de outro animal, né? Animal carnívoro se alimenta de outro animal. E se um animal se alimentasse de qualquer tipo de organismo, incluiria animais, micro-organismos, plantas. Então, A está errada justamente por esse termo em si. A resposta é D. Peixes carnívoros, por estarem no topo da cadeia alimentar, vão se alimentar de peixes herbívoros. E como você tem uma massa menor de peixes carnívoros do que peixes herbívoros, esse poluente fica em uma razão de concentração maior no topo de uma cadeia alimentar do que em níveis abaixo, como, por exemplo, animais herbívoros e os produtores. É isto. Se cuidem.